Estava organizando a minha estante e eu cheguei numa conclusão interessante. Eu percebi que eu tenho muitos livros sobre luto. Muitos livros sobre luto. Sejam livros das pessoas contando as suas experiências, sejam livros fictícios, jornalísticos, de diversas maneiras ali que falam sobre a perda. E por que que isso fala muito sobre mim? Há 2 anos eu perdi a minha avó. E eu era muito próxima dela. Era uma figura materna, assim, pra mim. E eu cuidei dela durante a doença dela, fiquei ali com ela. E quando você tá cuidando de alguém doente, você não pode sofrer. Você não tem tempo pra sofrer, porque tem uma outra pessoa ali que precisa de você. Tem uma outra pessoa que tá sofrendo e que você precisa pegar o seu sofrimento e colocar no bolso pra cuidar daquela pessoa. E foi o que eu fiz por quase 2 anos, enquanto ela tava no processo. E quando ela faleceu, eu não sabia como sentir o que eu precisava sentir naquele momento. Porque eu imaginava que eu sabia como seria, porque ela estava doente, ela entrou em cuidados paliativos, então eu imaginava que eu sabia como seria perdê-la. Eu imaginei que eu sabia o que era a dor. Mas quando ela veio avassaladora, avassaladora, e eu não sabia o que fazer com tanta dor. E como eu não sabia o que fazer com tanta dor, eu tive ali um mecanismo de defesa que na época eu não percebi que era um mecanismo de defesa, mas eu percebi que é um movimento muito comum meu. Eu simplesmente lia tudo sobre luto. Eu fui aprender sobre o luto, eu fui aprender como vivenciar um luto, eu fui aprender como que é um processo de luto, como que outras pessoas sobreviveram àquela dor. Na época eu até li um livro, eu vou procurar ele depois, de uma moça que ela escreveu sobre a mãe dela que tinha Alzheimer e como foi ir perdendo a mãe aos poucos pro Alzheimer. Porque era um pouco do que eu sentia com a minha avó. Como ela tinha um câncer e aí foram vários processos, era como despedir aos poucos. Então eu fui ler sobre isso, eu fui ler sobre a vida das outras pessoas passando sobre isso, para poder entender a materialidade daquela dor. Pode, em parte, era um não sentir a dor? Talvez. Mas pra mim foi muito positivo, porque em muitos momentos eu não tinha palavras. E a literatura me ajudou a encontrar palavras pra coisas que eu sentia. Eu li alguém escrever uma coisa e dizia, poxa, é isso aqui que eu tô sentindo. Então, foi uma maneira de adquirir conhecimento sobre um processo que estava doendo em mim e eu não sabia como. E eu percebi que é um movimento que eu fazia muito, em muitas outras áreas da minha vida. Quando é muito difícil, eu leio. Eu quero aprender sobre, pra aprender a lidar com aquilo.